Olá, eu tenho um baú aqui que ele foi pintado com laca nitrocelulose, ou seja, ele foi pintado com pistola, né? Eu vou mudar a cor dele, mesmo porque ele tem umas batidinhas aqui, e eu vou ter que aplicar uma massa rápida, né? Para poder tapar esses buraquinhos, essas batidinhas que ele tem. Então eu vou ter que lixar, mas independente de ter aplicado massa ou não, né? Para dar aderência do esmalte base água sobre uma laca, uma pintura existente, tem que dar uma lixadinha. Então vamos lá, vamos proceder à pintura. Então eu vou aplicar os buraquinhos, os batidinhos que tem aqui, né? Um pouquinho de massa rápida, né? Deixo uma camadinha um pouco mais alto para poder lixar, né? E nivelar. Tô vendo aqui, ó, tem mais aqui. Então deixa sempre uma camadinha um pouco mais alta para poder fazer o lixamento, né? Ok? Isso aqui depois de 2, 3 horas e tal, já dá para lixar. Então deixa um pouquinho mais alto, tá? Bem, eu no caso aqui usei massa rápida, como falei para vocês, né? Porque as marcas, os amassados que tinha, os descascados, não eram lá muito profundos. Se for um pouco mais profundo, o ideal é utilizar uma massa plástica, ok? Então numa lateral com essa aqui, eu vou lixar bem, né? Mesmo porque dei massa, né? Então eu vou ter que lixar bem. Numa lateral com essa aqui, por exemplo, que apliquei massa somente aqui neste ponto, não é isso? Você nem precisa lixar muita coisa, né? Basta dar uma boa arranhadinha nela, no caso aí com uma lixa 220 ou 320, até 320 poderia ser, né? Que já é o suficiente. Então eu vou lixar e depois eu vou aplicar a tinta, ok? Bem, eu vou fazer então uma mistura de cores aqui e chegar numa cor aqui para pintar. Então, com esmalte base água. Então eu vou usar tingidor universal ou corante universal. Que esse para usar, usa com latex, dá para usar com esmalte base água, com esmalte epóxi base água. Praticamente todos que são a base de água dá para fazer, dá para brincar com as cores aí, com esses tingidores, com esses corantes, ok? Bom, eu ia pintar com essa cor. Cheguei na cor um cappuccino, um pouco mais claro, coisa do tipo, né? Mas na verdade o baúzinho é da minha filha, ela quer guardar roupinha de boneca, né? Quer que pinte de rosa, então vou pintar de rosa. Como a tinta é branca, né? Para chegar num tom desse, por exemplo, você tem que ir testando aos pouquinhos e pingando aos poucos o corante, né? Nesse caso aqui foi muito mais amarelo, né? Um pouco menos de vermelho, né? E quase nada de preto. No caso do rosa, né? Como a tinta é branca, é mais fácil ainda, né? Basta ir adicionando aos pouquinhos o corante vermelho até chegar no tom de rosa que você quer. Então vamos passar para a pintura agora. Então, eu coloquei uma chave de Phillips, uma chave de fenda aqui. Como tem essa parte aqui interna, né? Eu já dei uma de mão e para não grudar, para poder pintar o tampo, eu coloquei a chave. Depois é só dar um retoquinho. Mesmo porque eu tenho que dar a segunda de mão também. Então eu vou mostrar para vocês, vou começar pelo tampo e fazer só o tampo, né? Eu não vou filmar todos os lados, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos começar pelo tampo. Muita gente que segue o canal aqui já viu como que eu pinto, né? Quem não tem experiência com pintura, quem não sabe pintar, a gente procura dar uma dica aqui, né? Então primeiramente você espalha a tinta, não é isso? Essa é a primeira de mão, né? Passa a tinta. Se apertar um pouquinho o rolinho nessa fase aqui não tem problema, né? Vamos lá, passando. O que tem de tinta aqui para a primeira de mão já é suficiente. Aí eu vou cruzar. Tá? Então vou cruzar. Apertando aqui também não tem problema se apertar um pouquinho, né? Agora eu volto aqui bem de leve, só deixando o rolinho girar, sem apertar, só para tirar a marca de rolo
e espalhar melhor a tinta, né? Bem leve, só deixando o rolinho virar. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Ainda vou dar mais uma passada transversal, bem de leve. Bem de leve. Bem de leve. Bem de leve. Pronto, isso aqui já é o suficiente para espalhar a tinta. Ó, tem uma sujeirinha que pegou aqui. Dá para tirar ainda. Dá para corrigir ainda. O esmalte base d'água tem esse inconveniente. Para peça muito grande, você tem que ser relativamente rápido, senão começa a arrepiar a tinta. Mas esse tanto aqui, esse tamanho de peça, as passadas que eu dei aqui, isso não tem problema, tá? Vai ser uma peça muito grande, você já tem que começar a cruzar antes de chegar no final da peça. Outro detalhe, para corrigir depois, se ele escorre, ó, o que eu costumo fazer aqui, principalmente você de casa que se não tem lá muita experiência, né? Aqui, por exemplo, já está começando a escorrer. Como eu faço em partes, ó, dá uma passadinha com o pano aqui, tira o excesso já, é mais fácil de corrigir. Depois que ele começa a engrossar aqui, depois não fica legal. Então dá só uma passadinha aqui de leve, ó, sem chegar lá em cima, é só para se tiver eventualmente algum excesso aqui no cantinho, já remove esse excesso. Mesma coisa desse lado, mesma coisa desse lado, ok? Então vou seguir a sequência e depois eu vou mostrar como ficou pintado. Aí está, pintadinho, pintei com esmalte acetinado, né? Tingido, como vocês viram, veja aí o acabamento, ficou bom, né? Veja aqui, parte frontal, do lado. E vê pelo reflexo que ficou bom, né? Então foi aplicado uma tinta esmalte base água sobre uma laca nitrocelulose, não é isso? É possível? Como vocês estão vendo aqui, fica bem acabado, dá aderência, não tem problema. Mesmo porque quando já está pintado, você vai dar uma outra tinta, o primeiro princípio é você dar uma lixadinha, claro. Que ela cria, vamos dizer assim, umas ranhuras, uns microporos, que vai ajudar na aderência da tinta, não é isso? Outra coisa, me perguntam também, se eu fosse pintar com esmalte sintético, que é a base de água rasa, sobre uma laca nitrocelulose, é possível? Sim, pode fazer sim, da mesma forma, o mesmo procedimento que eu utilizei para pintar esta peça aqui, não é isso? Note também o seguinte, não precisa lixar muita coisa não. No caso aqui eu caprichei um pouco mais no lixamento por conta da massa. Então onde tinha massa, por exemplo, eu caprichei um pouco mais para a massa não fazer volume por baixo da tinta, né? Aí ficam os caroços, né? Aí não dá certo, então tem que caprichar um pouco mais. Mas se é uma peça que você não vai aplicar massa, não é isso? Basta dar uma lixadinha e aplicar tinta. Então pode ser a base d'água, poderia ser um esmalte sintético à base de água rasa. Uma outra pergunta que me fazem, né? Mas se eu quisesse, por exemplo, daqui 6 meses, daqui 1 ano, mudar essa cor, ou que seja a mesma cor, vamos dizer assim, mas eu pintar com esmalte sintético em cima do esmalte base água. Posso? Pode, sem problema nenhum. Você vai dar uma lixadinha e vai pintar novamente, desde que ela esteja bem curada. 6 meses, 1 ano, é tempo muito mais que suficiente. Então você pode fazer, né? O que você não pode fazer é o seguinte: se você tem uma peça pintada com esmalte base água rasa, ou seja, um diluente com solvente de água rasa, você não pode dar uma tinta com solvente thinner. Isso não pode, porque aí reage, são composições diferentes, não é isso? Então pode enrugar, pode descascar, pode trincar a tinta. Então todas essas reações é possível ocorrer quando você faz uma pintura desse tipo, não é isso?
Então, quer dizer que eu não posso nunca mais, se eu tenho uma peça pintada com esmalte à base de água-rás, por exemplo, um solvente água-rás, eu não posso mandar pintar com uma laca nitro, por exemplo, que é a base de thinner em cima, ou qualquer outra tinta que seja a base thinner em cima? Até pode, porém você vai ter que isolar. Vai ter que lixar, primeiro isolar com algum outro produto, né, um fundo à base a água, né, dar umas 2 demãos, para isolar o solvente que está por baixo, jogar água para depois jogar um solvente à base de thinner, ok? Então poderia me perguntar também o seguinte, mas espera aí, eu posso jogar uma tinta com solvente à base de thinner sobre uma tinta que foi pintada com solvente base água, ou uma tinta com solvente base água-rás sobre uma tinta que foi pintada à base água? Mas espera aí, base água não é mais fraco que o thinner? Base água não é mais fraco que o água-rás? Não vai reagir? Não, nesse caso não vai reagir. Por quê? Como o próprio nome diz, solvente base água, água é um solvente universal, né? Então ele não reage nem com a água rasa, nem com o thinner, aplicando-se em cima, né? Claro, né? Não vamos misturar a água com água rasa, a água com thinner, não é isso que eu estou falando, não é isso? Então dá para fazer porque o base água, tudo que é base água, ele acaba sendo neutro, vamos dizer assim, não seria bem esta a palavra, mas ele não vai reagir depois com uma tinta aplicada em cima, base água rasa ou base thinner, entendeu? Então tá aí pessoal, deixe seu like, inscreva-se, faça comentário e até o próximo vídeo. Um abraço.